Durante a tarde de hoje, enquanto eu trabalhava em nosso site, o Espírito de Deus começou a inquietar o meu coração com uma proposta. Preste bem atenção nisso. Moisés, e você conhece bem essa história, ele foi levantado por Deus para libertar os escravos hebreus. Você conhece isso. E você conhece também as coisas que começaram a suceder na terra do Egito. Quando nós falamos do Egito hoje, não é a mesma coisa daquele período da história. O Egito hoje não é nada comparado ao que foi outrora. Naquele período, o Egito representava, para os nossos dias, os Estados Unidos da América, em poderio militar e em poderio econômico. Era a nação mais rica e era a nação mais poderosa e mais bem armada que existia na terra. Faraó, portanto, era o homem mais poderoso da terra. E Moisés começou a confrontar esse homem, dizendo a ele que deixasse o povo de Deus ir embora. E você conhece a história muito bem. Você sabe que Faraó se negou a isso, pela sua arrogância, não é? A princípio ele zombava e escarnecia disso. Isso era ridículo. Como é que aquele sujeito, não é, comparece diante do grande Faraó para fazer uma proposta ridícula como essa? Ele jamais deixaria. Era força de trabalho gratuita, eram escravos. Trabalhavam apenas pelo pão e pela água. Não é? Gente miserável, gente sem sonhos, gente sem ideais, gente que não podia sonhar e nem viver. Faraó os dominava com rigor, eram seus escravos. E você conhece bem a história e sabe que Moisés começou, pelo poder de Deus, a trazer pragas sobre a terra do Egito. Mas foram pragas tão violentas, foram acontecimentos tão catastróficos, que Faraó por diversas vezes chama Moisés com o desejo de deixar o povo ir embora. Porém, todavia, nós observamos ao lermos essa história que o próprio Deus, veja que interessante isso, não é? O próprio Deus endurecia o coração de Faraó para que ele não deixasse o povo ir, porque diante daquelas desgraças, aquelas atrocidades, aquelas pragas que estavam vindo sobre a terra do Egito, qualquer homem com bom senso veria que ele era incapaz de lutar contra Deus, não é? Uma coisa é você ter uma imagem de gesso, de barro, de ferro, de ouro, de prata ou de marfim e se curvar diante dela. Tem olhos, mas não vê, tem mão, mas não opera, não faz nada. E outra coisa é o Deus de Moisés. O Deus de Moisés estava arrasando a terra do Egito. E eles não podiam fazer nada. Por mais que clamassem a proteção dos seus deuses, nada acontecia. Portanto, qualquer sujeito com bom senso deixaria ir embora esse povo. Constataria a impossibilidade de lutar contra um Deus de verdade, não de mentira, mas real. E Faraó tinha bom senso. Ele queria deixar ir embora o povo. Seus generais vieram a ele, o aconselharam, disseram: olha,
Antes que seja tarde demais, antes que o Egito vire um monte de lixo, antes que a gente se acabe. Ninguém pode lutar contra um Deus de verdade. O Deus de Moisés é Deus. Deixa-se poluir. Mas o próprio Deus de Moisés endurecia o coração de Faraó para que ele não deixasse ir embora. E assim, suas maravilhas se multiplicassem naquela terra para edificar o coração dos hebreus, fortificar a sua fé, a sua confiança no Deus Todo-Poderoso de Abraão, de Isaque e de Jacó, e para desmoralizar todos os deuses egípcios. Deus do Nilo, Deus da morte, Deus da fertilidade, todos os deuses que eles cultuavam naquela terra pagã. Cada praga jogava por terra o poder de um Deus que eles serviam. Mas finalmente, depois de muitas pragas, de muitas atrocidades que arrasaram não apenas o povo, mas o próprio palácio real, Faraó começa a fazer propostas. Preste atenção. Isso tem uma grande importância. Você pode pensar, mas missionário, o que tem isso a ver comigo? A história é bonita, não é? É uma história bonita, já fizeram filmes sobre isso, mas na verdade isso não tem nenhuma implicação com a minha vida. Eu estou vivendo agora. Não temos Faraó, não temos pragas, não temos Egito, não temos Moisés, não temos mar para se abrir. Porém, nós sabemos que o Velho Testamento é sombra de revelações que haveriam de se cumprir. Nós sabemos que não há nada, absolutamente coisa alguma, escrita nesse livro sagrado que não se revista de um valor extraordinário para a minha vida e para a tua vida. Por quê? Porque tudo o que aconteceu tem um sentido profético. Foi permitido e provocado, arquitetado pelo próprio Deus, para trazer para mim hoje, agora, para você hoje, agora, exemplos através dos quais nós possamos aprender a viver. Faraó, sem dúvida alguma, personificava Satanás. Preste atenção. Por quê? Porque ele é o príncipe das trevas, o Deus desse século. Porque ele mantém escravos. Ele domina com rigor. Porque os escravos que estão sobre o seu controle, sobre o seu domínio, também não podem ter sonhos. Eles não têm vida. Eles são exatamente como aqueles hebreus. Sabe, às vezes estas pessoas podem sorrir e dar gargalhadas e querer transparecer uma suposta felicidade, mas são miseráveis, são infelizes, são vazios, porque o diabo os escraviza nas drogas, os escraviza no álcool, os escravizam na orgia, na deturpação sexual. Os escraviza de várias formas. Existem muitas cadeias e todo tipo de escravo, da mesma forma como havia na terra do Egito. Faraó os governa, Faraó os mantém em rédea curta, e ele não quer de forma alguma perder o seu controle sobre essa gente.
Mas a palavra de Deus vem. E ela é viva. E ela é eficaz. E ela começa a destroçar cadeias. E ela começa a quebrar algemas. E as pessoas começam, por ouvir a palavra de Deus, a alcançar esta libertação. Faraó não pôde deter isso. O diabo também não pode deter a libertação desses escravos, porque o poder que os liberta é maior, é infinitamente maior. Ele nada pode fazer para lutar contra Deus, é ineficaz. Tudo que ele possa tentar, tudo que ele possa arquitetar, todos os seus projetos não dão em nada, porque operando Deus. Meu irmão e minha irmã, operando Deus, quem pode impedir? Quem pode impedir? Ninguém. Satanás não é capaz. Mas veja o que Faraó fez. Ele chamou Moisés e disse: Moisés, o teu Deus é forte. É Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Não posso vencê-lo. Vai embora. E Moisés disse: aleluia. E Faraó disse: só um momento. Deixa os velhos e as crianças. Moisés olhou para trás e disse: como? Ele disse: deixe os velhos e as crianças, vocês podem ir. Que podem representar velhos ou crianças. E pragas vieram e Faraó chamou novamente e disse: leve os velhos, leve as crianças, leve as mulheres. Você faz o seguinte: você realmente me venceu. Eu nada posso fazer. Deixa as vacas e os bois, pode ir embora. Veja isso, ele disse: deixa os animais, pode ir embora. Isto parecia uma proposta extremamente convidativa. Afinal, o que pode representar algumas vacas e alguns bois diante da libertação de todo o povo? Moisés disse: não. Vamos levar todas as vacas, bois, jumentos, vamos levar tudo. Todas as crias, as ovelhas, tudo. Porque nos serão úteis e nos pertencem. E vamos oferecer sacrifícios ao Senhor. Veja isso. Eu quero que você perceba o que está acontecendo aqui. E mais pragas vieram. E então Faraó chama Moisés e diz a eles: olha, Moisés, se você deixar pelo menos alguns animais, eu os liberto agora. E Moisés disse: nenhuma unha ficará para trás. Escute, Moisés é ungido de Deus. Moisés fala pela boca de Deus. Moisés está envolvido na unção sobrenatural do Espírito de Deus. E o que ele fala tem procedência divina. E ele está dizendo: nenhuma unha ficará para trás. Sabe o que isto quer dizer, meu irmão e minha irmã? Isto é uma revelação. O que Moisés disse é profético e não sucedeu no coração de grande parte dos hebreus. Você sabe disso.
Você sabe disso. O que Moisés disse foi profético. Foi ato profético. Foi palavra de Deus. Foi palavra profética. Era o que deveria ter acontecido no coração de cada hebreu. Nada pode ficar para trás neste mundo. Porque eu vou te dizer uma verdade, estamos aqui para isso. Quantas pessoas foram retiradas das drogas, da magia negra, da macumba, do feitiço, da umbanda, da quimbanda, da prostituição, da vida miserável, não é? De uma vida de erros, de pecado, de iniquidade. Você sabe do que eu estou falando, eu não preciso especificar. Não é verdade, hein? Você sabe tudo o que você fez, eu sei tudo o que eu fiz. Estamos falando de pecado. E aí a mão forte de Deus nos alcançou e nos começou a retirar desse lamaçal, desse tremedal de lama, desse poço de iniquidade. E o diabo viu que iria nos perder, que ele não tinha força para nos manter na escravidão, no Egito, porque a mão de Deus estava nos tirando de lá. Então, sorrateiramente, ele traz propostas. Em outras palavras, é como se ele dissesse: tudo bem, pode ir. Tá certo, teu Deus é forte. Não é? Tá saindo da macumba, tá saindo aí dessa vida de prostituição, dessa vida desregrada, de cachaça e de tudo isso. Não é verdade? Vai comprar um ternão, uma gravata, não é isso? Uma Bíblia. Pode ir, vai em paz. O poder de Deus é forte, eu não posso mantê-lo. Mas não exagera. Não exagera, porque isso é fanatismo. Isso é fanatismo. Você vai em paz. Vai lá na Riachuelo, compra lá um terno, 10 vezes sem juro, uma Bíblia. Vai em paz. Agora não exagera. Você pode deixar alguma coisa. Você viveu tantos anos aqui, tem coisa boa, não? Hein? Vai dizer que não tem. Tem coisa boa. Então não exagera. Conserva um pouco do teu coração aqui. Deixa um pouco de você aqui. Leva um pouco daqui com você. Você conhece a história. E você sabe perfeitamente o que aconteceu naquele deserto. Quando o povo começou a ter saudade das cebolas do Egito, eles estavam enojados daquele pãozinho que descia do céu. Eles não queriam saber se havia alguma revelação profética naquela coisa, daquele pão que caía 6 dias por semana, entendeu? E no sábado ninguém colhia nada, eles podiam colher na sexta-feira para 2 dias e aquela coisa. Eles não queriam saber se aquilo tinha um significado profético, o que é que aquilo representava. Na verdade, eles estavam cansados daquele negócio. Eles queriam comer carne. Eles estavam enojados daquela coisa, ainda que tivesse sentido profético. Ainda que aquilo pudesse mudar a eternidade deles. O negócio era encher o bucho de carne. De maneira que eles estavam até mesmo sentindo saudades das cebolas do Egito. Meu irmão, eles se esqueceram da dor, se esqueceram do gemido, se esqueceram das chibatadas, se esqueceram da vida miserável, da vida escrava, desgraçada, esqueceram de tudo. Porque
Eles saíram do Egito, mas parte do Egito ainda estava dentro do coração deles. E sabe o que aconteceu com a maioria deles? Morreram no deserto. Meu Deus, que coisa triste, alguém ser chamado para uma terra boa, que emana leite e mel. Preste atenção nisso, estou lhe dizendo que isso é profético. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Veja isso. Veja essa multidão de hebreus marchando pelo deserto, até que seus corpos tombassem um a um na areia quente. Até que aquela geração se consumisse e outra geração se criasse naquele deserto. E eu vejo aqueles velhos de barbas brancas, cabelos brancos, andando com seus filhos e com seus netos daquela areia. E eles perguntavam, meu pai, meu avô, quando é que nós chegamos? Para onde nós vamos? Por que nós não temos uma morada certa? E eles eram obrigados a dizer, estão vendo aqueles dois homens lá na frente? Aquele ali chama-se Josué e o outro Caleb. E eles eram forçados a contar a história. E eles diziam, nós estamos condenados por Deus a marcharmos errantes desse deserto até morrermos. Nós não vamos entrar na terra que Ele prometeu. Nós fomos chamados, saímos do Egito com alegria, tocando tamborim, louvando a Deus. Mas nós não fomos fiéis, porque nós trouxemos do coração um pouco do Egito dentro de nós. Mas Josué e Caleb, neles houve um outro espírito, uma maneira diferente de enxergar as coisas e de ver as coisas. Só eles dois vão entrar, como os nossos descendentes. Saímos da escravidão, saímos do Egito, todos nós com a promessa de entrar numa terra boa, espaçosa, que emana leite e mel. Mas nenhum de nós vai entrar, a não ser Josué e Caleb. Que horrível isso. Talvez agora você entenda que essa história tem muito a ver comigo e com você. Talvez agora você entenda aquilo que Moisés disse para Faraó: nenhuma unha vai ficar para trás. Não há nada em nós que tenha comunhão com esse mundo. São reinos distintos e inteiramente opostos um ao outro. Aquilo que pertence a Faraó, que pertence ao Egito, eu não quero levar comigo. E aquilo que é meu, eu não deixo aqui. Tudo que é meu, eu vou embora para essa terra espaçosa que manda leite e mel. E quem não quer entrar numa terra assim? Quem não quer entrar no reino dos céus? Afinal, a descrição é maravilhosa. Ruas de ouro e toda aquela glória e resplendor. Morarmos com o Criador do universo. Não é? As pessoas se esquecem que Ele vai escolher. Que essa terra é dele, que esse reino é dele, e vai entrar lá quem ele escolher. Muitos são chamados, diz a Bíblia, isso não poderá mudar, e poucos são escolhidos. Veja o exemplo dos hebreus que saíram de lá. Eram aproximadamente 3 milhões de pessoas, entre homens, mulheres e crianças. 3 milhões. 3 milhões. Meu Deus, 3 milhões é muita gente. Aproximadamente. A Bíblia registra apenas o número de homens, fora mulheres e crianças. 2. Meu Deus. De 3 milhões, 2 herdaram uma promessa. Foram escolhidos por Deus.
Sabe, nós temos um problema. Hoje, você vê muitas coisas que pertencem a esse mundo. Olha o que eu estou dizendo, irmão. Preste atenção. Existem muitas coisas que pertencem a esse mundo, costumes, ritmos musicais e tantas outras coisas. É um reino à parte, esse reino existe. Ou seja, são ritmos que incitam a sensualidade, a carnalidade e toda essa coisa. A ginga do corpo e toda essa coisa. E costumes, e modas, e palavreados, e tudo isso. Existe todo um reino. E o problema é que muitas pessoas que saíram das trevas e vieram para a igreja, eles gostam dessas coisas. Eles trouxeram com eles. Só colocaram o nome de gospel. Está entendendo isso ou não? Hein? Basta colocar o nome de gospel e traz para a igreja. De maneira que hoje qualquer pessoa que você pega nesse mundão de trevas e coloca dentro da maioria das igrejas, o cara está em casa, meu. Ele se sente em casa, ele não se sente oprimido, ele não é confrontado com os seus pecados, ele não tem por que chorar ou rasgar as suas vestes, ou sentir suas iniquidades, ele vai sentir em casa, na maioria dos lugares. Preste atenção. Faça o que você quiser. A alma é tua, preste atenção. Você pode me chamar de exagerado, você pode me chamar de fanático, faz o que você quiser. Você pode dizer que isso é bobagem, isso é besteira, faz o que você quiser. Porque isso é o que acontece. Sempre foi assim e continuará a ser assim. Não é? Quando Moisés tirou aquele povo, foi dessa maneira. Sabe, eles não queriam saber daquele pãozinho. Ainda que Moisés dissesse, gente, isso tem um significado, há um simbolismo, há algo profético nisso aqui. Vamos prestar atenção no que Deus está querendo falar conosco. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que haveria de chegar um tempo, e ele já chegou, você há de concordar comigo, pelo menos a maioria há de concordar. Haverá um tempo em que as pessoas não mais suportarão esse maná, não mais suportarão as sãs doutrinas de Cristo. Doutrina é ensinamento. Você está entendendo? Né? Se o cara sai das trevas do mundo, ele tem que ser ensinado. Ele está em outro reino. Ele está vivendo em outra esfera. As coisas aqui são diferentes, não são iguais lá não. As coisas aqui são diferentes. Santo é santo, profano é profano. Luz é luz, treva é treva. Deus é Deus, César é César. Devemos saber dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe, então, esse é o grande problema. Aquelas pessoas que saíram do Egito começaram a murmurar e a espraguejar. Eles não queriam mais saber de significado espiritual de coisa alguma, ou de pensar em coisas eternas. Aquela terra prometida, ela tornou-se desprezível no coração deles. O que importava é que o sol estava forte, o calor era forte, a fome era grande, e eles queriam encher o bucho. Eu quero é carne, eu estou com saudade até da cebola. Se for o caso, é melhor voltar lá para o Egito, para aquela vida desgraçada, mas pelo menos lá a gente comia cebola. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, que me vê em algum lugar, eu quero que você preste bem atenção nisso.
Você está pensando que eu prego essa mensagem julgando que todos vão cair em si, se arrepender e mudar de vida? Não. Claro que não. A maioria vai me apedrejar, vai me amaldiçoar. É assim que acontece. Jesus disse isso, e eu louvo a Deus. Ai de mim se todos me elogiassem, foi o que ele disse. Ele disse, olha, bem-aventurados sereis, quando mentindo disserem toda espécie de mal contra vós, porque assim fizeram a todos os profetas que foram antes de vós. Mas ai de vós, quando todos vos elogiarem, quando você agrada a gregos e a troianos, a tua mensagem, o teu ministério agrada a todo mundo, e todos falam bem de você, porque assim fizeram todos os falsos profetas que foram antes de nós. Então, eu não tenho essa ilusão. Não tenho. Sei que desagrado a maioria. Mas eu prego no objetivo de resgatar 1, 2, meia dúzia, 100, 500, 1000. Porque eu sei que uma alma só vale mais do que o mundo inteiro. Então, se você está me ouvindo ou me vendo nessas imagens, e é uma pessoa sincera, honesta consigo mesmo, e para pensar e diz, olha, para falar a verdade, na minha mochila, na minha bagagem está cheia de coisa do Egito, eu estou sendo sincero, missionário, essa aqui é a verdade. Mas eu estou ouvindo essa palavra e eu quero dizer uma coisa, eu não quero marchar na areia quente até meu corpo cair. Eu não quero ter sido liberto desse inferno para no final da história morar com o capeta no lago de fogo e enxofre. Não quero. Eu não quero. Sabe, era melhor ter ficado no Egito, para falar a verdade. Era melhor. Na verdade, pelo menos desfrutava das cebolas do Egito um tempo maior. Não é isso? Olha, preste atenção nessa palavra. Não deixe nada para trás. E não traga nada do Egito na tua bagagem. Siga em frente. Siga em frente. O caminho é estreito, apertado, a porta, mas por essa porta você vai chegar na terra boa, prometida, que mana leite e mel.